Boa noite, época de carnaval e muita gente procura alternativas para o feriado. Viagens, pacotes turísticos, imóveis alugados ou hotéis. Hoje as opções cabem em vários tipos de bolso. E para falar sobre este assunto eu converso hoje com o advogado Alessandro Trevisan Simões. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço. Bom, vamos falar agora sobre esse momento que a gente está vivendo, carnaval às portas. Muita gente ainda não decidiu o que fazer agora no feriado, é isso? Ainda tem muita gente indecisa? Ainda tem gente de última hora querendo um lugarzinho na praia. E aí precisa correr e conseguir algumas dicas para fazer o negócio acontecer com segurança, Sim, é isso, doutor? dor de cabeça, né? Quais os benefícios, então, para a gente começar esclarecendo para os telespectadores que ainda não tem uma opção definida agora para esse feriado de carnaval, quais os benefícios de um aluguel de temporada? O maior benefício seria a possibilidade de alugar um imóvel por um período curto de tempo, o que não acontece numa locação para fins residenciais. Facilidade que tem também para alugar hoje em dia, acho que é uma vantagem interessante. Se a gente for comparar com um hotel, por exemplo, nesse período. Aí vai da vontade, o intuito da pessoa que vai alugar. Se ele quer uma comunidade, ter uma pessoa que arrume o quarto todos os dias, café da manhã pronto, acaba indo para um hotel e paga mais caro normalmente por isso. Agora, se a pessoa quer se sentir um cidadão local, acaba preferindo alugar um apartamento. Como é que você vê isso, Jussara? Você, como uma proprietária de uma agência de turismo, existe essa procura também nessa época por hotéis. Agora, muita gente, por conta do valor, acaba preferindo esses aluguéis de temporada, né? Como é que faz esse jogo? Há viajantes que gostam mais de ficar em hotel, ter a comodidade, como o Alessandro acabou de pontuar, como existe aqueles que querem economizar. E segundo uma pesquisa, agora do ano de 2018 mesmo, pelo TripAdvisor, você alugando um imóvel, você consegue economizar até em 46%, se você for mediar isso entre hotel e aluguel. Então, hoje, muitos viajantes preferem alugar, até por se sentir mesmo participantes daquele local, podendo fazer compras, ter um tempo mais livre, sem ter horário certo para café da manhã e podendo também levar um número maior de pessoas para um local, tendo mais liberdade dentro do seu espaço. Agora, diante disso, os hotéis vão ter que ser bastante criativos para conseguir segurar esse consumidor que está migrando para esses aluguéis de temporada, né? Sim, eles investem no entretenimento, né? Para todas as idades. Antigamente, que somente haviam hotéis pensando na família com sua criança pequena, hoje já tem aquele pensamento de estar agradando a família que tem um adolescente, que tem um jovem, proporcionando também atividades noturnas para essa idade. Agora, doutor, quais os problemas mais recorrentes quando a gente fala de um aluguel de temporada? Tem um recorde aí? Alguém que bate o recorde? Acho que da parte do locador, o maior receio, o problema que acaba tendo é com danos no imóvel. Da parte do locatário, sem dúvida, é aquela surpresa de chegar no local e não ser aquilo que ele viu num anúncio. Conto do vigário, né? Sim. Acho que esses são os dois maiores problemas, um para cada lado. Agora, esse ponto a gente não tem quando a gente fala de hotel, né? Dificilmente você vai chegar num hotel que está vendendo algo diferente da sua página na internet, ou pode acontecer também? Hoje com a internet fica muito mais difícil, né, Roberta? O viajante ele já sabe exatamente a categoria de hotel que ele está comprando, aquela que cabe no bolso dele e muitas vezes não vai ser com toda aquela comodidade que ele gostaria. E ele é bem ciente disso, averiguando as fotos que existem pela internet. Ok. Os imóveis de aluguel por temporada, eles são regidos por alguma legislação, alguma lei? Sim, é uma legislação só tanto para a temporada quanto para fins residenciais, que é a lei de locações, também conhecida como a lei de inquilinato. Mas também se aplica regras do Código Civil, é a mesma legislação para qualquer situação. Agora, por exemplo, se você for alugar um imóvel por um tempo maior, tem a questão do fiador ou daquele cheque calção. Quando a gente fala de um imóvel por temporada, acontece a mesma coisa, doutor? O locador pode, além de poder exigir uma dessas garantias legais, que é a calção, fiança, seguro-fiança, ele tem a possibilidade de cobrar o aluguel de forma antecipada também, o que não acontece na locação para fins residenciais.
Para fins residenciais, se o locador exigir uma daquelas garantias, ele não pode cobrar de forma antecipada o aluguel. Tá, nesse, por exemplo, que seja Airbnb, ele pode ter essa locação antecipada e ainda pedir um cheque calção? Pode, é possível. Mas aí acaba dificultando também um pouco, já que a ideia é ser algo bem rápido e dinâmico, Isso, né? Geralmente o locador, nesse caso de temporada, exige calção quando é tratado direto entre o locatário e o proprietário do imóvel. Às vezes, para ele ter uma garantia de que se quebrarem alguma coisa, ele tem já um cheque para poder cobrar o prejuízo, ele acaba exigindo. Em sites é diferente, a pessoa coloca o número de cartão de crédito, então a empresa tem os dados do cartão para um eventual dano já fazer o débito da conta dele e depois discutir a questão, entendeu? Agora, alguém que aluga por temporada, pode esse mesmo contrato ser revertido por um aluguel convencional? Pode. De 2, 3 anos? O contrato de temporada, ele pode ter como vigência um período máximo de 90 dias. Terminado esse período, se o locador não tomar nenhuma providência no sentido de retirar o locatário do imóvel, essa locação para fim de temporada se converte automaticamente em locação para fins residenciais por prazo indeterminado. Tá, agora é só para a gente esclarecer um pouco melhor para os telespectadores. Vamos supor a seguinte situação. Eu aluguei um imóvel de temporada para uma semana. Uhum. Na sequência, esse imóvel já está alugado. Quando a gente vê aquela questão da disponibilidade, você sabe as datas livres. Mas eu estou naquele imóvel e resolvo prorrogar a minha estadia. Eu tenho direito a isso? Não, não. O locador tem, se o locatário reservou por um período, uma semana no caso, e na semana seguinte o imóvel está alugado, já vai estar ocupado, o locador não é obrigado a dar preferência para aquele anterior. Então a pessoa tem que sair. Tem Quer que dizer, sair. mesmo que exista a possibilidade dessa locação, ela ser revertida Sim. por um período maior, não quer dizer que a preferência vai ser Não. do Aí locador. O locador pode entrar com alguma ação judicial para retirada do locatário anterior e esse locatário pode vir a ser acionado posteriormente por algum eventual prejuízo do locador ou até do novo locatário que entraria no lugar dele. Agora, Jussara, as agências de turismo, elas auxiliam o cliente também nesse tipo de procura, quando a gente está falando desses sites, desse aluguel por temporada, ou a agência de turismo ela foca só em hotéis e pousadas? Não. Hoje temos bastante parceiros que até preferem disponibilizar os imóveis junto a agências para que eles também possam estar tendo uma prioridade do tipo de viajante que irá ocupar o seu imóvel. Então, nós temos o contrato que o resguarda, sem contar que nós temos todos os dados, tanto do proprietário quanto do locatário, o que deixa uma transparência maior para ambas as partes e uma segurança. Acho que esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto, a segurança dos dois lados, porque a agência ela tem que resguardar ambas as partes. Então, ela conhece a propriedade que ela está indicando, conhece também o viajante que vai utilizar a propriedade. Então, isso causa uma segurança maior para ambas partes. Ok, no próximo bloco, o que a lei garante sobre os imóveis de temporada? O ND volta já já. Quase carnaval e o ND está de volta falando hoje sobre os aluguéis de temporada para esse feriado. E a gente conversa com o advogado Alessandro Trevisan Simões e com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. A gente está falando sobre essa diferença, né, na escolha, ou se a gente escolhe hotel, ou se escolhe um imóvel de temporada. E você acha necessário, Alessandro, que sempre haja uma intermediação de uma imobiliária quando a gente vai falar de um aluguel de temporada, ou esses sites que se apresentam hoje são sites seguros? A questão da imobiliária já é algo mais distante, mais da antiguidade? Necessário não é, mas tanto o site quanto a imobiliária, mas dá uma segurança maior para o negócio em si. Ou seja, o papel do corretor nesse aspecto ainda é importante. Também, ele acaba fazendo um levantamento da documentação, tanto do proprietário quanto da pessoa que vai alugar, para dar um respaldo maior à locação. Os sites também têm uma garantia boa, com certeza é bem mais seguro alugar dessa forma do que direto com o proprietário. E de certa forma, como é que o consumidor pode saber se essa imobiliária ou se esses corretores são idôneos, são confiáveis? Tem como fazer uma checagem sempre? Fazer uma busca no Cresce, que é o órgão de classe, ver se o corretor de imóvel está inscrito regularmente, e fazer pesquisas da imobiliária na internet. Tem que usar essa ferramenta que a gente tem a favor para ver se tem muita reclamação sobre a imobiliária.
Com isso daí dá para tentar evitar dor de cabeça. Como saber se o site é seguro, Jussara? A gente trabalha com muito essa questão dos sites, as pessoas pesquisam os sites. Agora, como saber se o que se vende no site é o que realmente a pessoa vai encontrar lá, tanto em hotel quanto nesses imóveis de temporada? Quanto a hotéis, regularmente, tudo que você encontra no site é o que você vai encontrar no hotel. Já por parte de aluguel de casas ou de apartamentos, muitas vezes há uma maquiagem nas fotos que se apresentam. Mais fácil acontecer. Mais fácil isso, acontecer. Né? E muitas vezes até você chega no local, está exatamente como você viu nas fotos, mas a partir de um dia de uso você se depara com uma válvula hidra que não funciona, encanamentos que não funcionam, e isso acaba estragando a sua estadia pelo mau funcionamento, que aparentemente está tudo perfeito. Agora, de certa forma, a internet ela acaba facilitando também essa fiscalização, né? Quando a gente entra num site, geralmente tem uns comentários, às vezes as reclamações, então eu acho que esse é um ponto importante das pessoas prestarem atenção na hora de alugar, né? Não ir só pelas fotos lindas e maravilhosas, mas os comentários das pessoas que tiveram naquele local anteriormente, né? Sem dúvida. Para mim isso daí acho que é até mais importante do que as próprias fotos em si. Sim, muito mais importante, porque hoje a internet é a grande aliada, né, do turista moderno. Consumidor, né? Tem a favor dele esses dois aspectos, Esses né? dois aspectos. Agora, muitos hotéis também, às vezes, acabam apresentando taxas que as pessoas só vão descobrir depois que estão lá, né? Não aparece no site, de repente, que se cobra uma taxa de turismo, uma taxa de resort, enfim. O que a pessoa pode fazer, doutor, quando ela se depara com uma taxa dessa? Dá para reclamar? Dá, claro. O Código Consumidor é bem claro que o fornecedor do produto ou do serviço tem que dar as informações claras e precisas do que vai ser cobrado pelo produto ou serviço que vai ser prestado. Se o consumidor for cobrado por algo que ele for pego de surpresa, ele tem a opção de pagar e depois reclamar um reembolso, ou de se opor a pagar, só que aí ele vai criar uma dor de cabeça lá na hora. E eu recomendo que pague e depois tente provar que não existia essa cobrança que foi feita no anúncio para tentar o reembolso posteriormente. Em relação aos pagamentos, então, normalmente, como é que é feita essa questão do aluguel de temporada? É sempre pagamento antecipado ou não? Sim, de certa forma, de forma geral, sim. Paga-se na entrada. É bom que a pessoa pague quando estiver recebendo as chaves, não pagar antes de receber a chave, porque aí de repente chega no local. Não dá nem para negociar, né? Exato, ou chega aí não existe o apartamento que ela alugou. Então é bom que pague na hora, mas o locador tem o direito de exigir o pagamento antecipado. Acontecendo essas coisas, chegou lá, o imóvel não existe ou, está caindo os pedaços, o que a pessoa tem que fazer? Bom, aí que é importante alugar de uma imobiliária, de um site. O locatário, a pessoa que alugou, tem que comunicar o fato imediatamente, tentar tirar foto do estado do imóvel, para depois poder cobrar um eventual prejuízo. Se o imóvel estiver inabitado, por exemplo, não der para habitar, para ficar nele, ele pode ficar em outro local e depois pedir o reembolso. É basicamente isso daí que dá para fazer. No caso de uma desistência, como é que fica esse procedimento? Uma desistência de um aluguel de temporada. Se ele chegou no local, aquilo não condiz, automaticamente ele liga, comunica e já pede o seu reembolso e diz: eu não vou aceitar esse imóvel, e com certeza ele terá o reembolso total. No caso da pessoa ter feito um contrato, mesmo que seja por poucos dias, doutor, esse contrato de aluguel, ele pode ser quebrado na hora tanto pelo locatário quanto pelo locador? Em que situação ele pode ser revertido? Qualquer contrato pode ser quebrado, digamos assim. Só que, obviamente, aquele que der causa à quebra do contrato, eventualmente vai vir a ser acionado para reembolsar, indenizar eventuais perdas e danos. O contrato normalmente prevê multa para o caso de quebra, então isso daí daria para cobrar da pessoa que deu ensejo à rescisão do contrato. Alguma sanção para quem mente nos anúncios? Sanção também vai depender do que consta do contrato. Se tiver o contrato explícito, o que tem no imóvel chegar no local não tiver nada disso, o locatário pode cobrar a multa que tenha no contrato. E, com certeza ele vai sofrer algum comentário negativo no site ou na página onde o imóvel estiver alugado. Acho
as consequências maiores seriam essas. O que as pessoas precisam pensar, Jussara, na hora de se alugar um imóvel por temporada? Porque às vezes as pessoas não pensam, chegam lá e geralmente é o campeão das reclamações. De repente, mobilidade, se tem elevador, se fala sobre isso, se fala sobre animais. Quais são as principais reclamações? As principais reclamações são exatamente por estar o ambiente exatamente como foi colocado na internet, porém não esteja habitável. Então, a pessoa precisa, primeiramente, o que eu recomendo é que você estreite o seu relacionamento com aquela pessoa que você está alugando. É num site, você tem como mandar um e-mail para o proprietário, estreitar, perguntar sobre o endereço, verificar se realmente é próximo do que você deseja para a sua estadia naqueles dias que você vai ficar. Então, a internet, ela não só apenas te disponibiliza o local, como ela também te dá ferramentas para você entrar em contato com esse proprietário. A comunicação com o proprietário é um ponto-chave no aluguel de imóvel. Ok. No próximo bloco, o que a lei garante sobre os imóveis de temporada? Será que a gente está preparado para alugar um imóvel de temporada? O ND volta em instantes. Até já. O ND está de volta falando hoje sobre aluguéis de temporada para o Carnaval. A gente conversa com o advogado Alessandro Trevisan e com a empresária e proprietária da JN World Travel, Jussara Lacerda Franco e Almeida. A gente está falando sobre essa questão dos aluguéis de temporada e os cuidados que as pessoas devem ter na questão da vistoria do imóvel. Mesmo que os imóveis tenham sido fechados através de sites, é necessário haver uma vistoria do imóvel? É importante, é bem importante. Isso daí facilita bastante uma discussão posteriormente. Como que o locador, por exemplo, vai exigir a indenização por algo que ele alega que tenha quebrado se ele não fizer a vistoria e provar, o locatário assinar atestando que aquele bem estava intacto, em perfeitas condições. Tanto para um quanto para outro. É uma garantia bem importante para os dois lados. Agora, se não foi feita essa vistoria, doutor, como é que vai ser essa briga? Culpa de quem? Quem é o responsável? Vai caber ao locador, por exemplo, se o locatário quebrar algum item no imóvel, vai caber ao locador provar que foi o locatário que quebrou. Então, dificulta bastante essa questão probatória. Agora, quando a agência entra nessa intermediação de oferecer um imóvel por temporada, ela entra nessa responsabilidade da vistoria também? Sim, entra na responsabilidade. Ela faz meio que às vezes da imobiliária? Às vezes da imobiliária. Então, eu sei exatamente todos os itens que tem na casa, no apartamento, e se algo ocorrer, eu vou estar cobrando do cliente exatamente aquilo que foi danificado, porque há uma vistoria, sim. Agora, se o inquilino causar algum tipo de prejuízo, como é que deve ser feito esse procedimento? O inquilino. Se ele for uma pessoa correta, honesta, ele vai dizer ele vai precisa pagar. Ele precisa informar, Vamos supor que isso não aconteça. Aí vai caber ao locador notificar o inquilino, dando um prazo para ele se manifestar e eventualmente pagar. Caso ele não faça isso, o locador pode acioná-lo judicialmente. Agora, a gente tem muitos casos, agora principalmente nessa época de crise, em que as pessoas alugam a sua própria casa, né? Às vezes alugam um cômodo só. Que cuidados vocês aconselhariam as pessoas que disponibilizam a sua moradia para que outras pessoas, estranhos, entrem dentro da sua casa? Nossa, é complicado isso. Muito. Tem que fazer, acho que, mais uma pesquisa da pessoa em si do que das condições financeiras, talvez, dela, porque uma pessoa estranha vai conviver com você dentro da sua própria casa, pode ser bem perigoso, né? Como é que você vê isso, Jussara? É muito perigoso. Você precisa ter uma avaliação, no caso, teria que ter uma consulta de antecedentes, né? Seria muito bom para que você fique resguardado de quem vai estar mesmo entrando no convívio do seu lar. Hoje nós vemos que a maioria dos casos de assaltos ocorre justo na temporada, nesses feriados. Então, a pessoa que quer ganhar um dinheirinho, né, alugando um quarto ou uma parte da sua casa, agora no Carnaval, tome bastante cuidado e se resguarde bem para que você não venha a sofrer um golpe. Esse é um ponto importante que você mencionou, que é a questão da segurança, né? A gente Sim. sabe, quando tem esse movimento grande, né, de temporada, onde as pessoas elas ficam mais soltas, não ficam tão
apreensivas, estão de férias, estão aproveitando, é onde os bandidos e os criminosos aproveitam para fazer a festa. Então, é importante também que quem estiver alugando tenha cuidado, né, doutor? Sim, sem dúvida. Isso que ela falou é importante para alugar, para sublocar, digamos assim, um cômodo dentro do imóvel. Essa questão dos antecedentes é bem importante. E o principal também, acho que é uma boa indicação, uma boa referência da pessoa que vai alugar, isso dá uma garantia. A mesma também. lei que rege esses imóveis por temporada é a mesma lei que regeria se você alugar um único cômodo, a mesma coisa. É uma locação como outra qualquer. Só que em vez de alugar o imóvel como um todo, aluga ele fragmentado, digamos assim. Agora vamos sair um pouquinho dessa questão dos aluguéis de temporada, vamos falar sobre um outro probleminha que pode acontecer agora nessa época do ano. A gente tem a questão das viagens, né? Às vezes a gente tem os atrasos aéreos, overbooking, extravio de bagagens. Como é que fica essa questão, doutor? O que se pode esperar? Como se pode se precaver dessa situação, enfim? O que tem que ficar bem claro é que entre a empresa aérea e o passageiro, o consumidor, existe um contrato de prestação de serviço. E esse contrato precisa ser cumprido, de certa forma, rigorosamente. Isso é que as empresas aéreas às vezes não se atentam. Vendem um produto e entregam outro completamente diferente. Um exemplo, às vezes vende um voo direto e acaba colocando escalas no meio depois. Com certeza, um voo direto é muito mais confortável, geralmente é cobrado um valor maior por isso. E a empresária não tem o direito de modificar isso sem a concordância ou um abatimento do preço. Esse seria o caminho justo. Mas não é assim que acontece. As empresas alteram voos, alteram horários, cancelam voos, não comunicam com antecedência, acaba havendo extravio de bagagem. É importante que o consumidor esteja sempre atento, guarde o máximo de documentos possíveis, reservas, bilhetes eletrônicos, tire foto do painel eletrônico do aeroporto. Reúna o máximo de prova possível, faça reclamação formal junto ao balcão da empresa aérea para, eventualmente, se precisar entrar com alguma ação, tiver algum prejuízo, está com bastante provas a favor dele. É isso, Jussara? É isso mesmo. E atrás do PROCON, de repente? Atrás do PROCON não. Isso tem que ser um ato feito no aeroporto, no momento do acaso. Isso. Seja o overbooking, seja o atraso, seja o seu desvio de bagagem, você tem que automaticamente se encaminhar ao balcão do check-in e fazer uma notificação para a companhia aérea. Somente assim você terá os seus direitos resguardados. Ok. Jussara, muito obrigada pela sua participação. Doutora Alessandra, muito obrigada. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Aproveite o feriado que está chegando, contagem regressiva, e quem ainda não definiu o roteiro, não se esqueça das dicas que passamos hoje. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.